Sejam muito bem-vindos, então, meus queridos irmãos e irmãs, mais esse nosso momento de culto. Momento este, que queremos refletir nas palavras do nosso Deus, louvar o seu santo nome, também agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Trago para a nossa saudação de hoje as palavras do Salmo 117 que dizem: Louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos o louvam. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Então, com essas palavras, então, eu dou início ao nosso momento de culto e convido a iniciarmos cantando o hino. Meu coração abrir, que eu possa o verbo teu ouvir e a tua lei obedecer. Teu filho herdeiro quero ser. Teu verbo vem me sustentar, minha alma e corpo confortar. Teu verbo anima o coração e dá consolo e salvação. Ao Pai excelso Criador, ao Filho nosso Salvador e ao Santo Espírito também rendei louvor e glória. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, tirado o momento em que convido a ouvirmos então a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 13. 1 Coríntios 13, 1 a 13. E assim está escrito: Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, até aqui então a nossa leitura para esse momento.
e convido então a cantarmos mais um hino. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro. E tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, montanhas com minha fé, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém, se não tivesse Meus queridos irmãos e irmãs, o texto da carta de Paulo, com certeza é uma passagem muito conhecida. Alguns chamam esse trecho da carta de Paulo de 1 Coríntios como o capítulo do amor, justamente porque Paulo enfatiza muito o amor neste capítulo. Com certeza muitas pessoas adoram ver essa passagem, acham essa passagem muito bela, muito bonita, mas poucos realmente entendem o que Paulo quer dizer com isso que ele está escrevendo.
Por isso eu gostaria de refletir com vocês nesse momento, esse pequeno trecho, e nós entendermos o que Paulo está querendo dizer a todos nós sobre o amor. Nosso texto fala sobre o amor e o que ele faz tão maravilhosamente por todos. E Paulo faz isso de forma tão bela, escreve de forma tão bonita, que vemos, por exemplo, esse texto sendo usado em casamentos, né? Muito citado em casamentos esse texto. Ele soa bem, e o que ele diz, nós poderíamos dizer que ele é até idealista. Que poderíamos dizer, talvez, que chega até a ser inatingível esse amor que Paulo diz em nosso texto. Pois se alguém levasse a sério, descobriria rapidamente que tudo isso que Paulo descreve, tudo isso que Paulo diz, que o texto traz, está muito além de nossas capacidades humanas. Está muito além de tudo que nós conseguimos realizar. Não é verdade? Ou será que existe alguém que pode ser capaz de realizar tudo o que está escrito aqui nesse texto de forma perfeita? Será que alguém consegue demonstrar esse amor assim como Paulo descreve, sem mudar nada? Queridos irmãos, existe sim alguém, só uma pessoa é capaz de realizar tudo isso que Paulo nos descreve. É por isso que vemos que essa passagem, esse amor que Paulo descreve, não é o amor entre o homem e uma mulher, ou entre amigos, entre familiares, entre pai e filho, enfim. Paulo está aqui descrevendo o amor de Deus. O amor que Deus tem por cada um de nós, e o amor que um dia, eu e vocês, iremos compartilhar na glória, que é derramado já hoje, para todos nós, agora mesmo, em Jesus Cristo. O texto inicia, nos 3 primeiros versículos, Paulo destacando que sem amor eu não sou nada. Sem amor eu não sou ninguém. Nada do que eu faço adianta. Ou seja, nada do que eu possa fazer tem poder ou importância se não tiver amor a esta ação ou o que eu for fazer. Paulo diz que sem amor não importa o que seja. É inútil. Tudo é inútil se não tiver o amor. Paulo fala sobre as línguas, que mesmo que elas possam ser entendidas pelos homens, ou somente os anjos possam entender o que nós estamos falando, ainda assim, elas não terão nenhum significado se o amor não estiver presente. Porque elas vão se tornar como o som de um gongo ou como um barulho de sino, irritante, digamos assim, né? Se vocês já ouviram, o som de gongo para vocês lembrarem, normalmente mais no Oriente que tem, né? Que é aquele prato grandão assim, né? Que o pessoal pega e pá, bate assim de lado, que é um gongo. E sino, bom, sino acho que você já deve ter ouvido, né? Alguma vez algum sino. Imagine um sino que não para de tocar o tempo todo. Então, se não tivesse amor, as línguas seriam como esses barulhos irritantes que não param o tempo todo. Mas então, talvez alguém poderia dizer, mas pelo menos eu gostaria de aprender todas as doutrinas, todos os segredos da mensagem de Deus, todos os segredos que Deus traz na Bíblia. Mas Paulo ainda afirma, isso também não importa nada. Isso também não é importante. Ele afirma que eu não sou nada. Mesmo se eu souber de tudo, eu ainda continuo sem ser ninguém, sem ser nada. Mesmo se Deus falasse através de mim, mesmo se Deus se manifestasse a partir da minha pessoa para anunciar a sua palavra, se não tivesse amor, se eu não tenho amor, eu continuo sendo nada. Profecia, conhecimento, sem amor, é inútil. E a fé? Bom, e fé? Se eu tenho fé, eu estou salvo, porque, né, como a gente bem conhece, somos salvos pela graça através da fé, certo? Certo? Mas Paulo ainda afirma que mesmo a fé, mesmo isso não é suficiente. O que Paulo quer dizer com isso? Mesmo se eu tiver fé tamanha, que eu diga assim por uma montanha, por exemplo, saia da minha frente, e ela se levante e saia da minha frente, mesmo se eu tiver uma fé, digamos, uma fé enorme, uma fé tremenda, para levantar e mover as coisas, sem amor, essa fé não me adiantaria de nada. Sem amor, essa fé não é uma fé genuína, porque não existe fé sem amor. Uma coisa é conectada à outra. Mesmo se eu der todas as minhas posses para ajudar os pobres, ou mesmo se eu sofresse horrivelmente pela fé, ele diz, que quando ele diz, entregar meu corpo para ser queimado, isso ainda assim não me adiantaria de nada, porque eu devo ter amor. E Paulo
tomar mais 4 versos só para retratar desse amor por nós. Esse amor que Deus tem por nós. E ele faz isso de 2 formas. Paulo traz o amor de forma positiva, ou seja, ele faz isso positivamente e também faz negativamente, mostrando o que o amor é e o que o amor não é. O amor não é ciumento. Nós não nos invejamos do amor. O amor não causa ciúme em nós. O amor, diz Paulo, ele não é orgulhoso, nem vaidoso. Podemos dizer também nem arrogante. O amor, ele não é egoísta. Ou seja, o amor não está autocentrado em mim mesmo. Não sou eu o centro do meu amor. O amor não leva em conta o mal sofrido. Ou seja, o amor ele é 100% perdoador. Ele não se importa com o que sofre, ele perdoa. E finalmente, o amor não se alegra com a injustiça. E em palavras mais simples, não sentimos prazer em pecar ou fazer qualquer tipo de maldade. O amor não nos deixa sentirmos prazer nessas coisas. E nisso poderíamos dizer que a fofoca, por exemplo, que a gente pode dizer que talvez que seja a coisa mais comum de nós vermos por aí, né, fofoca, né, existe até programas que falam só de fofoca na TV e também no YouTube, em podcast. Mesmo a fofoca não pode ser parte do amor ou fluir de alguém que está agindo com amor. Também que não podemos encontrar prazer ou entretenimento na injustiça. Se estamos vivendo um amor, mesmo que seja a pior pessoa do mundo, podemos pensar talvez na pior pessoa do mundo, pior pessoa aqui da nossa cidade, nosso estado, nosso país, do mundo inteiro. Mesmo assim, o sofrimento dela não deve causar prazer em nós. E quem vive no amor não se alegra com a injustiça. E em contrapartida também Paulo afirma que o amor é o quê? Então, se o amor não é isso, o que é o amor? Paulo diz que o amor é paciente e bondoso. Ou seja, ele não está centrado em nós mesmos, mas ele está focado nos outros. Não é em nós, é nos outros. O amor é gentil. O amor se alegra com a verdade. O amor tem todas as coisas, ou seja, paciência, perdão e perseverança, ou seja, resistência para resistir a tudo que acontece conosco. O amor acredita em todas as coisas. E quando Paulo diz que o amor crê em tudo, Paulo não está dizendo que o amor é ingênuo. Não é ingênuo. Significa que o amor é confiante, que é diferente de ser ingênuo. Ou seja, nós tendemos a levar as pessoas à palavra, ou seja, a confiarmos no que as pessoas dizem, a confiarmos no que nós estamos vendo e ouvindo, a menos que tenhamos, obviamente, razões concretas para duvidar de alguém, ou de algum caso específico. Senão o amor simplesmente acredita no que está ouvindo. O amor, ele espera todas as coisas, ou seja, o amor funciona através da fé. Através da fé que o amor funciona. Nós sempre procuramos o melhor, nós sempre interpretamos da forma mais correta as coisas, nós sempre agimos sob amor. Existe um ditado, né, que é conhecido, né, que devemos interpretar tudo da melhor maneira. O amor é mais ou menos isso, é interpretarmos as coisas da melhor maneira sempre. O amor, ele também, conforme Paulo destaca, ele suporta todas as coisas. Isso significa que nada pode destruir o amor. Afeto e atração física, essas coisas são frágeis. Essas coisas elas podem se perder, elas podem um dia acabar. Mas o amor ele é contínuo, ele é duradouro, ou seja, ele não tem fim, ele é eterno. E Paulo conclui, depois de explanar tudo isso sobre o amor, ele diz: o amor nunca falha. Ou seja, quem vive no amor nunca se desvia desse caminho que Paulo descreve sobre amor. Nunca tropeça, nunca falha. E aí eu volto a perguntar, quem poderia ser assim? Quem poderia viver esse amor desta forma? Quem poderia amar dessa forma? E a resposta é que Paulo realmente não está escrevendo sobre nós, como eu falei no início. Paulo não está escrevendo o amor humano aqui. Paulo está escrevendo sobre o amor de Deus nesse texto. Tanto que se nós lermos a carta, o que vem antes dos capítulos, 12 primeiros capítulos, e o que vem depois, do 14 em diante, nós vamos perceber que esse texto, ele está falando do amor de Deus. Ele está comunicando o amor que Deus sente por nós. Ele está escrevendo sobre o verdadeiro amor, não sobre, digamos,
o pecado corrompido. Aqui desculpa as palavras, mas a cópia patética e barata do amor sobre as quais nós falamos aqui no mundo, sobre as quais nós escrevemos as histórias de amor, nós vemos os filmes, nós vemos das músicas. Não é esse amor. Esse amor, comparado ao amor de Deus, ele é patético. É um amor barato. Deus está nos contando sobre o seu amor por nós e o amor que nós devemos ter uns pelos outros em Jesus Cristo, em seu Filho. E é engraçado que Paulo está lá falando do amor e de repente parece que ele muda a história, né? Que ele começa a falar sobre criança. Quando eu era criança eu era assim, agora que sou adulto eu sou diferente. Paulo parece que de repente ele muda a conversa do amor para falar sobre outras coisas. Porém, ele não muda a conversa. Na verdade, Paulo está dizendo sobre a forma como nós vemos o amor ao nosso redor. Pois quando eu era criança, eu entendia as coisas de uma forma. Eu pensava de uma forma. Eu agia de uma forma. E agora que nós somos adultos, nós pensamos de uma forma diferente de como nós éramos crianças. Nós entendemos o amor de uma forma diferente quando era criança. Conforme a gente cresce, a gente começa a entender melhor as coisas, a gente consegue compreender melhor todas as coisas que estão ao nosso redor. É isso que Paulo está dizendo. Que agora somos adultos, e adultos no quê? Adultos na fé também. Porque nós cremos, nós entendemos a palavra, nós conhecemos a verdade da palavra. Então, agora que nós somos adultos na fé, a gente entende o amor como adulto, o amor de Deus. Paulo, ele, de certa forma, está desafiando a nós a pensarmos como adulto, a ver claramente essa verdade e enfrentar essa verdade. E qual a verdade sobre o amor de Deus? É que o amor de Deus é um ato de vontade dele. Não é um ato de emoção. E aqui já é uma coisa totalmente diferente do nosso amor humano. O nosso amor humano age muito impulsivamente, né? A gente sente aquele sentimento dentro de nós, a gente quer agir. A gente age por emoção muitas vezes, até esquecendo de racionalizar. Porém, o amor de Deus é um ato de vontade. Não principalmente de emoções, mas de vontade. Claro que as emoções, digamos, elas estarão envolvidas às vezes, mas elas não vão sobrepor a vontade dele. Este é um amor do intelecto e da vontade. É um amor que vê o seu amado em toda a sua glória e em toda a sua vergonha ao mesmo tempo. E esse amor, então, ele vê a necessidade de quem é amado e de forma inteligente planeja atender toda a necessidade dessa pessoa a quem ele ama. Esse é o amor. É um amor que raciocina, entende a vontade e ele age para que essa vontade seja realizada. Então, aquele que ama, com esse amor, ele coloca esse plano em ação. Tu vê como é diferente do nosso amor, às vezes, que a gente sente aquela emoção, aquele fogo, né, que a gente sente, às vezes, de fazer as coisas. Não, Deus não. Ele vê através do seu amor quem ele ama, coloca o seu plano em ação, sem levar em conta as circunstâncias, os riscos ou os custos pessoais, pelo bem do outro, pelo bem de quem ele ama, pelo bem meu e de vocês. O amor sobre o qual Paulo está escrevendo é o amor que Deus tem por nós e que ele derramou por nós. E a única maneira pela qual podemos ter esse amor pelos outros é se Deus também derramar esse amor dele por todos nós. De tal forma que o amor de Deus, ele não fica estático, não é como se Deus nos desse o amor e ele fica só em nós, não. O amor de Deus, ele vem a nós e ele flui também de nós, ele deve fluir de nós. Por isso que Paulo fala, se eu não fizer nada com amor, nada do que eu faço adianta, porque o amor ele flui naturalmente de nós. Deus é quem nos amou. Ele viu a nossa necessidade quando nós estávamos em pecado e planejou fazer o que podemos dizer que é impossível, racionalmente falando. Porque era disso que nós precisávamos, do impossível. De que a nossa naturalidade para a condenação fosse interrompida e fosse desviada para a salvação, o nosso caminho natural. Por isso Deus planejou punir o pecado e assim permanecer santo e justo como Ele é, e ainda assim Ele planejou nos resgatar da culpa e da punição dos nossos pecados, que é quase que parece ser uma contradição. Ele deve punir o pecado, mas Ele quer nos salvar do pecado. E para realizar isso, então, Ele enviou o seu Filho, para ser como um de nós, Deus
em carne e osso. Deus em carne humana, totalmente humano, sendo ainda assim totalmente Deus. Os homens sábios, quando ouviram essas histórias bíblicas dos planos de Deus, os homens sábios disseram que isso não poderia ser feito. Isso é impossível. A racionalidade falou que é impossível. Mas Deus simplesmente nos diz, eu vou fazer. Para vocês é impossível, mas para mim nada é impossível. Eu vou fazer. Deus encontrou uma maneira de fazer o que muitos, mesmo aqueles que o temem, digam que é impossível de ser feito. Deus enviou seu Filho para nascer de uma mulher. Deus nasceu de uma mulher. E guardou a lei perfeitamente. E então, Deus, Jesus Cristo, Deus morreu por nós na cruz, tomando toda a ira do próprio Deus, do Deus Pai. Deus Filho, ele aceitou receber toda a ira de Deus Pai por amor a nós. Toda aquela ira que Deus tinha contra o pecado, toda aquela condenação que o pecado merece foi centralizado na cruz de Cristo. A morte que era para ser nossa se torna a morte de Jesus na cruz. É esse amor sobre o qual Paulo está descrevendo esse texto. É esse amor que ele simplesmente não se importa com o que ele está sofrendo, mas ele sofre por amor ao outro. Sem esse amor, nós não somos nada. Sem esse amor que Deus demonstra a nós, não somos nada além da própria morte. Nós somos morte, nós somos pessoas mortas. Paulo diz, nós somos mortos em nossos pecados sem o amor de Deus. Sem esse amor que flui através de nós, não somos nada. Nada que nós fazemos importa. É como se nós tentássemos imaginar o que um morto faz. Nós vamos dizer, o morto não faz nada. Bom, é isso que nós fazemos diante de Deus. Nada. Se o amor não estiver em nós. E esse amor de Deus, ele é essencial, ele é eterno. Precisamos de Deus. Portanto, um verdadeiro cristão, ele é preenchido com esse amor e vive esse amor, não como uma emoção. O amor que nós sentimos por Deus, o amor que a gente sente que Deus tem por nós, não é como uma emoção, mas como um Espírito que foi nos dado. E esse Espírito que operou um ato de intelecto e de vontade também em nós, de nós ouvirmos a palavra, de nós aceitarmos o que a palavra diz. Ser cristão, podemos dizer, é uma coisa deliberada, não é uma coisa natural. Não é natural do ser humano ser cristão. É uma coisa, de certa forma, deliberada, porque a gente ouve a palavra e a gente diz, sim, eu creio nisso, eu aceito isso. Palavra e sacramento jogam em nosso viver esse amor. Muito poderosamente, porque Deus é a fonte do sacramento e da palavra. Ele trabalha em nós através da palavra e do sacramento. E somente através da palavra e dos sacramentos é que nós podemos receber de forma, digamos, física, de forma sensível aos nossos sentidos, o amor dele. Portanto, se queremos esse amor em nós e por nós, devemos nos aproximar sempre da palavra e dos sacramentos, que são os meios visíveis, os meios que a gente pode tocar, que a gente pode sentir com os nossos sentidos, que a gente pode ouvir, que a gente pode ler, que a gente pode botar na boca e sentir o gosto do amor de Deus por nós. E tendo recebido dessas riquezas do amor de Deus, devemos então, aí sim, ser como Ele. Devemos agir como Ele, com paciência, com perdão acima de tudo e com perseverança, mesmo em meio às dificuldades. Devemos agir pelos outros, com eles em nossa mente o tempo todo, com eles como objetivos e alvos do nosso amor. E isso fica claro quando Jesus diz, por exemplo, aos seus discípulos que amem uns aos outros, porque esse amor dentro de nós, que é dado por Deus, ele ele transforma o nosso ser, ele transforma os nossos corações e as nossas almas. Enfim, a mensagem, a reflexão de hoje é para sermos quem Deus nos chamou para sermos e nos presenteou para sermos, que é ser representantes desse amor dele aqui neste mundo. Cristãos genuínos que simplesmente amam. Qualquer outra coisa, tudo mais, é um engano. Tudo que está além do amor, tudo que é adicionado ao amor de Deus, é engano, é erro. Jesus disse isso de maneira muito mais simples.
Lá em João, quando ele diz: por isso todos os homens saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Ou seja, qualquer coisa adicionada ao amor é inútil, porque simplesmente o amor é a nossa base, é através do amor que nós vivemos, somos perdoados, que nós também vamos ao encontro das pessoas para ajudar elas em suas necessidades e também salvar elas, assim como nós também fomos salvos. Por isso que Paulo conclui dizendo: e esses três permanecem, esses três continuam: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Que em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então, essa reflexão sobre o amor, esse amor de Deus sobre nós esteja sempre conosco e que sempre seja feita a vontade de Deus através de todos nós. Amém. E convido então a cantarmos mais um hino. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegado o momento em que gostaria de convidar então a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celeste. Amado Pai Celestial, de coração te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra, receber o sacramento e prestar culto a Ti. Somente por Teu amor é que nós, filhos indignos, podemos Te adorar. Enviaste Teu Filho Jesus para que em nosso lugar cumprisse a lei, padecesse e morresse, para que tivéssemos perdão e vida. Jesus derramou seu sangue na cruz. A nossa salvação custou a vida de Teu Filho. Senhor amado, a missão de salvar o pecador é Tua, mas desde o batismo nos deste o desafio de sermos instrumentos da Tua missão. Por isso pedimos que, através da ação do Teu Santo Espírito, usa-nos como Teus santos instrumentos para que a Sua missão de salvar a humanidade possa ser realizada.
Senhor, te agradecemos por tudo que recebemos de Ti. Obrigado pela casa onde moramos, pelas vestes que usamos, pelo alimento diário, pela chuva que rega a terra, pelo trabalho do qual tiramos o nosso sustento. Obrigado pelos amigos que nos compreendem e nos confortam. Obrigado pela escola e professores que ensinam os nossos filhos e também aqueles professores que também nos ensinam em faculdades, em cursos. Obrigado por aqueles que governam o nosso país com sabedoria e honestidade. Obrigado por aqueles que se empenham pela nossa segurança. Pedimos-te que concedas atenção especial àqueles que sofrem injustiças, aos pobres, aos que não têm onde morar, aos que não têm alimento, aos que vivem em conflitos familiares. Concede harmonia entre as famílias, entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Olha para o menor abandonado, pelos que choram a morte de entes queridos. Concede a todos saúde, proteção, amparo, segurança e o pão de cada dia. Enche o nosso coração de compaixão e atitude em favor dos que sofrem. E ao celebrarmos a Tua Santa Ceia, concede-nos verdadeiramente o arrependimento e a certeza de que Tu nos amas e que, através do Teu amor, é que nós podemos receber o perdão e a alegria para essa nova vida espiritual da qual nos chamastes. Tu desejas que todos sejam salvos, por isso, envia-nos ao mundo para aproveitarmos as oportunidades de compartilhar o Teu amor e a Tua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Queridos irmãos e irmãs, recebam então a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, agradeço então essa oportunidade de estar aí, trazendo essa mensagem, essa reflexão da palavra. Lembro então que o tempo estou disponível, se precisarem, se precisarem de alguma coisa podem estar em contato comigo. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus esteja com vocês para sempre.